E o que mais você destaca do jogo que você acompanhou em Bragança Paulista? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Léo. Boa tarde aí, o Edivaldo, Seabra, Lélio, a turma de casa. Olha, o resultado foi excepcional, né, Léo? Por toda a circunstância que o Edivaldo colocou aí, o Atlético com vários desfalques. Vamos colocar alguns pontos em relação a Bragança que chamaram muita atenção. Primeiro, a ausência de público, né? Pouco mais de 4 mil pessoas para um estádio que tem capacidade para 17 mil. E o Bragantino até vivendo um bom momento, mas parece que a torcida lá não está abraçando muito o time. Isso foi bom para o Atlético, não teve nenhum tipo de pressão em cima dos garotos até que entraram no jogo ontem. Outro ponto que eu quero destacar aqui, que eu acho que a CBF tem que começar a olhar, é essa questão de ter algum tipo de padronização, inclusive para se molhar o gramado. Ontem o Zarate teve uma lesão porque o jogador do Bragantino escorregou. E o campo estava muito escorregadio, mas aí você vai observar, antes do aquecimento eles molham o gramado. Após o aquecimento eles molham o gramado de novo. No intervalo do jogo eles molham o gramado de novo para poder prejudicar o adversário que vai lá. E acontece uma fatalidade como essa. Se a CBF está tão preocupada com vários detalhes, talvez esse seja um detalhe importante para se olhar, para que não aconteça o que aconteceu ontem com o Zarate, né? Que pode preocupar o Milito para o próximo jogo. Agora, o Atlético, para mim, demonstrou o que a gente vai ver nos próximos jogos, com a ausência dos jogadores. Vontade, determinação, união. Ontem o Scarpa falou sobre isso, sobre o time estar unido, focado, né? Todo mundo querendo mostrar o seu valor. O Milito também na coletiva fala sobre isso. Para mim, Saravia, mais uma vez, uma partida impecável, jogou muita bola. Gostei também do Fux. Acho que no primeiro tempo o Atlético deu alguns vacilos no espaço da marcação. O próprio gol que o Atlético tomou, uma rolada de bola de um escanteio, o Lucas Evangelista pega uma bola ali da intermediária sem nenhum tipo de marcação, acerta um belo chute, não vejo... o Everson estava encoberto com vários jogadores na frente. Tem uma turma que já pega no pé dele, que vai colocar a culpa no Everson, mas para mim faltou um pouco mais da marcação chegar ali para não deixar o cara bater como ele bateu. Agora, o Atlético mostrou algumas coisas positivas. Para mim, essa entrega. Mas também tem alguns detalhes que a gente tem que colocar aqui. Deu para ver que o time, esses garotos que a gente está apostando, que o Milito está apostando porque não tem outra condição, mas ainda não estão totalmente prontos, né? E o Milito coloca isso. O Alisson de um lado, o Cadu do outro. Ainda faltou ontem uma força ofensiva maior para o Atlético. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que o time tem que se reforçar. Em determinado momento do jogo, o Atlético não dava nenhum tipo de problema ao Bragantino, principalmente no primeiro tempo. Aí a lambança que o Cleiton fez ali, em 2 minutos, o Atlético vira um jogo e consegue um resultado excepcional, né? E vai ser assim contra o Palmeiras, vai ser assim até todos os desfalques voltarem. O time jogando com força de vontade, com entrega, mas ainda acho que o time precisa, sabe, pensar em amadurecer um pouco mais esse elenco com algumas contratações, porque ontem acho que ficou bem latente essa história. Deu para ver que o Atlético estava caminhando ali, né, talvez até para o empate. Não teve aquela situação como o próprio Milito gosta de ter posse de bola. Ontem não foi esse tipo de jogo e não vai ser. O torcedor tem que entender que enquanto não tiver todo mundo de volta, o Atlético vai ser competitivo, vai. É o que o Milito quer. Mas não vai ser aquele futebol que a gente viu nas 12 primeiras partidas do Milito, não, viu, Léo? É verdade. Você, Breno, ouviu jogadores após a partida na zona mista. Vamos repercutir aqui 2 falas, ô Edivaldo, para corroborar ainda mais com os comentaristas que falam na sequência. Primeiro vamos trazer o Paulinho neste trabalho do Breno Galante, que ele fala sobre este período de turbulência que eu destaquei que o Atlético enfrentou, principalmente ali no primeiro tempo. A gente sabia que estava muito difícil o jogo, depois que a gente tomou o gol ficou mais difícil ainda, o time deles ganhou mais confiança. O nosso teve uma turbulência ali no decorrer da partida. E é isso, a gente mostrou a força do elenco, a gente mostrou que estamos preparados para brigar por todos os títulos aí. E um jogo agora, Paulinho, contra o Palmeiras, de 2 favoritos do Campeonato Brasileiro, né? Decisivo também, né? Com certeza, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mais um jogo difícil. Tá complicado ter um jogo mais tranquilo, mais fácil. Mas é isso, vamos preparados para buscar a vitória de novo, que é isso que importa pra gente. E o Gustavo Scarpa fala com a gente agora também neste trabalho do Breno Galante sobre a importância deste triunfo do Galo ontem. Extremamente importante, um jogo muito difícil contra uma das melhores equipes aí do campeonato. Não à toa eles vêm fazendo grandes campanhas nos últimos anos, mas a equipe se portou muito bem, às vezes tem que sofrer mesmo, tem que abdicar às vezes de um estilo de jogo nosso, porque enfim, a gente fica alguns jogos sem vencer, querendo ou não, a confiança acaba
se perdendo pelo caminho, mas é bom voltar a vencer fora de casa, deixamos alguns pontos importantes pelo caminho, mas hoje a gente recuperou numa excelente partida. Ô, Seabra, você ontem comentou esse jogo ao lado do Rafa Leal, Edivaldo, aqui na FM O Tempo. O que você destaca desta exibição do Galo, né? Nesta vitória que veio de virada? O Breno teceu algumas críticas aí, enalteceu o resultado, mas falou sobre essa força ofensiva que ainda falta no Atlético. Você pondera por conta dos desfalques ou acha que ainda assim também falta essa força ofensiva? Acho que um pouco das duas coisas, Léo. Acho que o Atlético, primeira coisa, 3 pontos. Então é preciso destacar que o Galo ganhou, o Galo continua, dormiu no G6, aí tem uns jogos de amanhã ainda, a gente não sabe como é que vai ficar, mas não pode descolar de cima. A ideia é essa, a questão é somar pontos e ficar lá em cima, principalmente contra um adversário pesado, duro, um jogo complicado desse que foi contra o Bragantino. Aí a gente precisa ponderar que o Atlético teve 8 desfalques. Isso é muita coisa. E durante o jogo, as coisas foram acontecendo. Então, o Zaratio, que é um dos destaques do time, acabou saindo, né, cedo, né, a infelicidade, inclusive, nem falta foi, o capaz caiu em cima dele, virou o tornozelo dele, não sei como é que vai ficar depois. E aí o Batalha, já na reta final, expulso também. Ou seja, as coisas vão acontecendo. Então, eu preciso ponderar que o Atlético teve muitos desfalques. Agora, no primeiro tempo, o Galo começou até bem, depois sumiu no jogo. Só lá no finalzinho, numa lambança geral ali, inclusive teve a bola de presente, o Zarate fez o gol e depois um lançamento, a defesa do Bragantino estava toda adiantada também, o Paulinho pegou de calça curta, né, foi lá e fez o segundo gol. No segundo tempo levou um certo sufoco, mas é preciso ponderar sempre isso. O Milito ele tinha no banco ontem 9 jogadores, sendo 2 goleiros, ou seja, só 7 jogadores, e eu acho que ele está certo na explicação dele. Daqui a pouco o Edivaldo vai trazer a explicação dele, eu concordo, já de antemão já digo que eu concordo com a explicação do Milito sobre o banco de reservas, né? Mas é preciso ponderar que ele tem pouca alternativa, ele tem poucos jogadores para colocar em campo, ele tem pouca alternativa para mexer no time. Então, valeram os 3 pontos, valeu a raça, a vontade, a determinação de alguns jogadores, como o Sarabia, por exemplo, que jogou muito, foi eleito por nós o melhor em campo. Eu votei no Fux, inclusive, também, que outro que jogou muita bola também. Scarpa foi bem, alguns jogadores foram bem, mas tá meio a conta do chá. O Atlético está meio à conta do chá. Então, quando a gente vai fazer esse questionamento, né, essa opinião, a gente precisa ponderar um pouco isso também. Tá? É um elenco bom? Não sei. Hoje o Atlético desidratou demais o seu elenco e aí, agora a gente começa a ver que a coisa está complicando. Atlético e Fortaleza são os únicos invictos ainda no Campeonato Brasileiro, né? O Galo, nesse instante, é o 6º colocado com 13 pontos. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a rodada. Mas, Olélio, o Seabra falou aqui sobre alternativas. E qual análise você faz sobre essas alternativas do Milito ontem, em meio a tantos desfalques, hein, Metralha? Olha, Léo, primeiro fica evidente, né, que a diretoria do Atlético falhou demais ao dispensar o Pavon, o Edenilson. O Patrick eu nem falo porque ele parece que não queria muita coisa com a dureza mesmo não, e tanto que o Santos já está rescindindo seu contrato. E o Filipão, ele tinha muita razão, e aqui eu também era até falar, tá passando pano pro Filipão, sendo que na verdade eu nem queria que ele continuasse no Atlético. Mas quando ele falava sobre o Adson, sobre o Cadu, ele era muito enfático em falar que os jogadores não estavam prontos. E o Alisson tem provado isso a cada jogo. A cada jogo. É complicado. E o próprio Cadu. Eu fico preocupado pro Atlético não queimar os jogadores. Sabe? O Cadu até fez um gol que foi anulado. Entrou nessa briga pela bola no lance do primeiro gol, mas nada mais. Nada mais. E até mesmo culpa da falta de qualidade na saída de bola do Atlético, que ontem o Bragantino apertou e o time se livrava da bola com chutões. E um erro gravíssimo do Filipão foi não ter cobrado reforços para o Atlético nesta temporada. Eu até vejo assim, houve uma desidratação, pode ter havido sim, mas falar que o Atlético perdeu também muita qualidade, não dá para afirmar isso não, porque o time que estava ontem em campo era um time capaz de fazer um jogo de igual para igual com o Bragantino, como nós falamos aqui no Tempo Esportes. Mas realmente, você teve ali uma perda considerável. O Edenilson, que muita gente reclama, ontem poderia não ter jogado, mas segunda-feira vai fazer falta.
Depois da expulsão do Batalha, vai fazer falta. O Pavon poderia estar jogando, está fazendo falta. Então é isso, mas de qualquer maneira foi na base da superação, da raça, né? Como sempre foi a história do Galo. Agora o Atlético ganhou 3 pontos e mais desfalques, né, Edivaldo? E aí a gente precisa, para falar um pouco desses desfalques, comentar também o nome desse cidadão que apitou o jogo, que é o Rafael Rodrigo Klein. Ele foi auxiliado pela Maíra Mastella Moreira e pelo Michael Stanislau. Por quê? Foi um festival de cartões amarelos. Vamos lá. No Bragantino, 1, 2, 3, 4, 5. Mais a expulsão do Eduardo Sacha. No Atlético, 1, 2, 3, 4... Ou seja, foram 9 cartões amarelos no total no jogo e também a expulsão do Batalha. O Everson levou... Foram 5 cartões amarelos pro Galo também, viu? Foram 10 cartões amarelos no total. Quem que você tem aí? Porque o Batalha foi duplicado. E ainda teve para a comissão técnica também. Teve, verdade. Porque o do Batalha foram 2 cartões que gerou a expulsão. Então, 10 cartões amarelos. Isso para a turma que estava ali dentro do campo, né? Mais 2, que originou... O Sacha, na verdade, foi expulso direto, né? O Batalha que levou 2 cartões. Então, esses desfalques. O Atlético chegou para esta partida com 8. Everson não pode jogar. Recebeu o 3º cartão amarelo. O Maurício Lemos, que entrou na vaga do Rômulo no segundo tempo. Rômulo, pelo menos, a boa notícia. O Melito citou ontem na coletiva que é cãibra. Então, o Rômulo volta a ficar à disposição para o próximo jogo. Maurício Lemos também recebeu o 3º cartão amarelo. E o Batalha, que foi expulso. Último lance do jogo, praticamente, ele já estava amarelado. Uma falta ali no meio de campo. Acabou agarrando o jogador do Bragantino. E teve o lance que foi muito feio, que fica a preocupação, principalmente agora, já que o Atlético sabe que não vai ter o Batalha, que é o Zaratio, que jogou ontem na função de segundo volante. O Zaratio, o jogador do Bragantino, foi fazer a marcação, deu o carrinho, ele escorregou, atingiu o Zaratio e o corpo dele caiu em cima do tornozelo esquerdo do Zaratio, que foi uma imagem muito feia, praticamente uma entorse ali. A gente aguarda o Atlético divulgar detalhes. Por enquanto ainda não tem nenhum detalhe oficial a respeito da gravidade ou não dessa entorse. Se foi mesmo uma entorse que o Zaratio sofreu, então fica essa expectativa. Bom, na prática, Léo, Milito vai ter que quebrar a cabeça de novo para montar esse time contra o Palmeiras e ele fala sobre isso com a gente aqui. Ninguém imaginou esta situação. E agora, o próximo jogo com Palmeiras, ainda mais compleja, porque não sabemos Zaratio si llegará al jogo. Considero que Rómulo es una contractura y va a estar bien. Tenemos seguro que no jugará Bataglia, que no jugará Everson, que no estará Lemos. Más las bajas que tenemos, esto es fútbol y acontece. Esto no es normal, pero puede suceder. Se nos lesionó Mariano antes de este juego también. Afrontaremos con confianza e ilusión lo que toque. Lo que toque. Y esperemos que pronto podamos recuperar a Hulky, que pronto podamos recuperar a Otavio y poco a poco pasar el mes de junio. Nos tenemos que pasar el mes de junio. ¿Se fala junio? Junio. Eso. ¿Y cómo? Como un verdadero equipo, como Oshi. A lo mejor sin tanto brillo. Si podemos jugar, mejor. Agora, compitiendo. Detalhe, né, Breno Galante, que o adversário próximo tende a ser mais forte, né, tem mais recursos, pelo menos, o Palmeiras, e agora é o Atlético com mais problemas, hein, Galante? É uma situação complicada. Se já estava ruim, parece que cada vez vai piorando pro lado do Milito, né? Se a gente for parar para montar um time, isso eu acho que a gente deve comentar amanhã, né? Pouquíssimas opções, né? E ele deixou bem claro, né, na coletiva também em relação aos garotos da base, né? Não estão prontos. Ele não levou, ele ficou com -3 no banco ontem, até a pergunta que eu fiz a ele ontem, porque ele não vê os jogadores prontos. Levar para não jogar, ele não ia colocá-los. Então, o Atlético está realmente cada vez mais na conta do chá,
tá sem volantes, né, para esse próximo jogo. Lateral você só tem um, Saravia, enfim, vai quebrar a cabeça. Agora fica a grande expectativa para o Hulk, né? Que o Hulk ainda tem aí uma chance de ser liberado para esse jogo contra o Palmeiras, e aí eu acho que faz uma baita diferença se o Hulk ficar à disposição. Ele deve ter que improvisar alguém aí de volante, pode ser até o Fux, né, para uma posição que a gente ainda não viu o Fux jogar no Atlético, né, ou talvez dar uma chance pro Paulo Vitor, que vai estar liberado, enfim. É uma dor de cabeça que tem, mas o principal, pelo que eu pude ver ontem e sentir dos jogadores e do Milito, é a questão da competitividade. Agora é a hora de cada um provar o seu valor, né? Ontem o Palácio teve a oportunidade de entrar no segundo tempo, o Alisson teve mais tempo de jogar, o Cadu, eles têm que amadurecer e têm que entender que realmente é o momento agora de mostrar jogo. Ontem o Scarpa chamou a responsabilidade, o Paulinho em vários momentos chamou a responsabilidade, o Paulinho até teve a bola do jogo no segundo tempo, hein? E aí bobeou, foi levantar a cabeça para procurar alguém para tocar a bola, ela bate na canela dele, ele perde ali a oportunidade de inclusive matar o jogo no momento decisivo para o Atlético. Mas, Léo, agora a questão é do time se unir, é o conjunto, né? O Milito é um estrategista e mostrou isso ontem muito bem contra o Bragantino. Estudou o time do Bragantino, tentou tirar tudo de positivo, que ele poderia neutralizar os lados positivos do Bragantino, e a gente espera isso contra o Palmeiras. Não vai ser jogo fácil, não, mas tem um reforço. A torcida do Atlético, com certeza, depois dessa vitória, desse crescimento que o Atlético teve aí, vai estar em peso na Arena MRV na próxima segunda-feira, e isso pode ser um grande diferencial, viu, Léo? Ô, Léo, deixa eu só fazer uma pergunta pro Breno. Aquele menino que esteve no elenco do Atlético, foi lançado pelo Levir Coupe, com 16 anos e tal, estava aí no Atlético, até com o Cuca, o Neto. O que foi? Ele matou alguém dentro do Atlético? Qual foi o crime que ele cometeu que ele simplesmente não faz mais parte do elenco? Já há um bom tempo a gente tem essa situação, né, no Atlético, com problemas ali na cabeça da área, e ele sequer faz parte do elenco. Estava emprestado ao Vila Nova, né? Mas qual que foi o problema dele? Você sabe me explicar, Breno? É que muita gente pergunta, e eu, com sinceridade, não soube responder. Ô Lélio, ele teve uma reincidência de problemas disciplinares, extracampo no Atlético. E aí a gente sabe que, principalmente com Rodrigo Caetano na época no Atlético, a tolerância era praticamente zero, né? E com o Vitor não é diferente, essa linha que o Vitor segue é a mesma do Rodrigo. Então, assim, vamos dizer para o torcedor entender, ele queimou o filme com a diretoria do Atlético, né? Por algumas situações extracampo que não condizem com o lado dele como profissional. Aí ele foi emprestado para Chapecoense, ficou um tempo lá, aí agora disputou o Campeonato Mineiro pelo Vila Nova, mas não parece estar nos planos do Atlético não, viu, Léo? Aqui... É um bom jogador esse menino, viu? Com certeza, com certeza. Aqui no nosso WhatsApp, ô Lélio e Seabra, o Léo Régio, de Santa Luzia, ele tá perguntando para vocês sobre uma sugestão de escalação para o próximo jogo com os desfalques que o Galo tem. Aí no gol, o Matheus Mendes, aí a defesa com 3 zagueiros, Igor Rabelo, Fux e Rômulo. Mas um deles fazendo volante ou fechando contra? Não, a linha de 3 zagueiros, Igor Rabelo, Fux e Rômulo. Aí o meio de campo do Léo Régio aqui, a sugestão dele: Saravia, Igor Gomes, Pedrinho, Scarpa e Paulinho, mas ele quer o Pedrinho na ala esquerda. Então é Saravia, Igor Gomes, Scarpa, Paulinho e um Pedrinho na ala esquerda. E Alisson e Hulk, nessa formação de 3-5-2. Você aprovaria essa escalação, Lélio Gustavo? Não, porque o Hulk tem que ser preservado e voltar só quando ele tiver 100%. Ele não tem que voltar agora precipitadamente. Então, essa é a minha opinião. Agora, essa do Scarpa aí ser um dos volantes é bem plausível, assim como o Igor Gomes, que já jogou assim no São Paulo. O Scarpa, naquele jogo da eliminação do Atlético, com 2 jogadores a mais, boa parte do tempo, lá em São Paulo, inclusive o Scarpa foi expulso, mas ele, num determinado momento, após a expulsão do Danilo, quem se transforma no primeiro volante do Palmeiras é o Gustavo Scarpa. Então alguém tem que dar essa dica aí ao Gabriel Milito. Mas o Scarpa é o seguinte, né? Aí escapa a marcha dele ali no meio de campo, que ele costuma bater firme. Mas seria uma boa escalação. 3 zagueiros, Scarpa e Igor Gomes como volantes. E aí, Seabra, você que gostou do Fux, né, no jogo de ontem?
Eu acho o Scarpa, hoje, sem o Hulk, né? Vamos contar que o Hulk não vai voltar para esse jogo. O Scarpa é o principal jogador do Atlético, né? Eu até falei isso na transmissão ontem. Eu sinceramente, vai improvisar, eu não improvisaria o Scarpa, que é o principal jogador do time. Você tira ele da posição que ele rende mais e coloca ele em outra. Eu concordo com o Lélio. Eu acho que o Scarpa poderia, sim, ser um volante ali, fechar o meio de campo e tal. Assim como ele poderia fazer o lado esquerdo, como ele tem feito aí com o Arana na seleção. Mas, sinceramente, se é para improvisar, eu improvisaria outro. Mas quem que tem esse cacuete? Não sei. Mas eu improvisaria outro jogador e manteria o Scarpa na dele, porque você tira o Scarpa da direita, você mata dois setores. E o principal jogador do time, você mata o futebol dele. Então, não sei, eu não faria isso, não. Mas pode ser, sim, é uma escalação bem plausível, sim. Aqui, Rodrigo Siqueira participa no chat da nossa live. O Mauro tá dizendo que o Otávio faz falta demais. Elbert Maier tá falando que o Everson ontem foi um irresponsável por ficar de fora aí do jogo contra o Palmeiras. Essa foi a maior falha dele, inclusive. Não tem gente falando se ele falhou no gol ou não. Ele falhou, foi receber o terceiro cartão amarelo da forma como recebeu, né? Era uma falta pro Atlético, né? Era. E o José Boca tá falando do Otávio também, que faz muita falta. O Josei tá aqui falando que gosta muito de você, Lélio, mas tá dizendo que a única coisa que o Pavão jogou no Galo foi o bebedouro. O Josei sempre com seus trocadilhos aí infames. Não, até que não. Com o Cudê ele tava bem, depois se lesionou e voltou mal. Aliás, com o Filipão foi todo mundo mal, né? Todo mundo. É só o Paulinho que se deu bem e fez os gols para ser artilheiro no Campeonato Brasileiro. Antônio Carlos está lá na cidade de São José da Lapa também nos acompanhando. O Marcino da Conceição também está por aqui ligado no programa O Tempo Esportes. Ele que é de Montes Claros, viu, Edivaldo Miranda? E aí, dentro disso, Léo, dessas opções que o Milito tem para esta partida, eu me recordo em várias oportunidades, até de pertinho acompanhando a coletiva, dele explicando sobre usar o Gustavo Scarpa na esquerda. Porque ele entende que ele é um jogador polivalente, pode utilizá-lo em outras posições, igual vocês citaram a questão da volância. Ei, volância, hein? Primeiro homem do meio de campo. Beleza, vou cortar essa palavra volância aqui, porque ele até brincou na coletiva, o Milito até que pode usar ele até no gol, né? Uma brincadeira, obviamente, claro. E o Milito utiliza o Scarpa na esquerda porque ele entende que é o único jogador que ele tem no elenco hoje que consegue substituir o Arana da melhor forma por ali. E vejamos o que ele vai fazer, porque na hipótese dele ter o Zaratio, ele tem um segundo volante. Aí ele pode utilizar o Paulo Vitor. Agora, se ele não tiver o Zaratio, acho que tem que ser o Paulo Vitor com o Igor Gomes e o Pedrinho ali no meio de campo. É verdade. A gente tem uma informação importante, o Edivaldo Miranda. Chegou num grupo aí, você atualiza pra gente. Agora 5h35. Afinal de contas, situação do Atlético na Copa Libertadores, né? O jogo ainda é distante, mas já temos definição do Galo contra o São Lourenço, o Edivaldo? Exatamente. Atlético e São Lourenço, o primeiro jogo lá na Argentina, no dia 13 de agosto, às 9h30 da noite, vai ser numa terça-feira. E o jogo da volta no dia 20... Uai, tá estranho isso aqui, hein? Seria 20 do 8. 20 do 8. 20 de agosto, terça-feira, 9h30 da noite, na Arena MRV. O Atlético em agosto, jogando pela Copa Libertadores, com a previsão de ganhar reforços, inclusive, né? O Galo com jogadores recuperados do DM, especialmente o Otávio. Muita gente está falando sobre ele por aqui. Ô, Breno Galante, algo mais para fechar ou até amanhã? Ô, Léo, só para fechar, né? Tirar um pouquinho do humor do Lélio e Gustavo, né? Porque hoje tem jogo da seleção e aí eu vou observar o Arana para ver se ele vai ser titular, mas a gente estava conversando sobre valores do Arana, né, Lélio? E você colocando aí que menos de 20 milhões de euros você não estava aqui, você acha que não deveria ser vendido e a multa dele rescisória é de 13 milhões de euros. Eu, quando fiquei sabendo do valor, me surpreendi. Acho muito pouco, né? Para um jogador do nível do Arana. E aí o mercado europeu vendo um valor desse, para mim, para o nível de jogador do Arana, com certeza as propostas vão aparecer. Talvez não para esta janela, mas possivelmente aí para o final do ano. Então o atleta tem que se preparar, porque realmente a multa é num valor, para o nível do Arana, para mim, baixo. Imagino que o Lélio também pense dessa maneira. Um abraço aí, até amanhã. Valeu!